Muito bem, começando mais um Orientes falando sobre a gula, esse pecado capital hoje muito... É um pecado saboroso, né? Não tem pecado que é ruim não, viu? Todos os pecados são saborosos, todos os pecados são prazerosos, pecar é bom, pelo menos no primeiro momento, gostoso, saboroso, depois vem a consequência. Aí que às vezes você, como diz você come algo doce e depois fica amargo nas entranhas, né? Vem a azia, vem a consequência daquilo que a gente fez. Mas não vou me adiantar, porque eu estou muito bem acompanhado. Mais uma vez está conosco o Dr. Geraldo, bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. E o Padre Guido, bem-vindo, Padre. Obrigado pela presença. Estamos aqui, mais uma vez, querendo ajudar os nossos amigos telespectadores a entender que estes pecados ou vícios capitais que atrapalham um pouquinho o nosso equilíbrio são momentos, às vezes até bastante delicados, mas são dificuldades que podemos superar com a boa vontade e, sobretudo, com o autocontrole e o domínio da nossa mesma personalidade. Sobretudo quando se trata, como falava o nosso amigo Lércio, né, de um pecado gostoso, qual o pecado da gula. Da gula, é o pecado gostoso. Uma bela pasta, né, um bom vinho. Bom apetite, né? Bom, nós vamos para o nosso VT, vendo o que o povo fala da gula. O alimento é rico em vitaminas e minerais. O consumo dele é necessário. Mas até que ponto comemos para suprir essa necessidade? Ou às vezes cometemos a tal famosa gula? É a pessoa comer desenfreadamente, mesmo estando sem fome. Comer por ansiedade. Come muito, né? Exagera. Gula é quando você come e aí já saciou a fome e ainda acaba comendo mais. Isso é gula. A pessoa está sentada na mesa, não está mais com fome, já pode levantar, mas ela está comendo. Gula é quando o desejo é demais, além do que você pode comer. Você comer bastante, sem estar com fome. Gula seria uma pessoa que não se controla, come assim muita coisa, sem parar. Assim. Isso seria gula, para mim seria isso. De vez em quando, por ansiedade, sim. De vez em quando, exagero, sim. Confesso que de vez em quando eu passo do limite. Ela não é só a necessidade de comer para satisfazer o corpo. Ela é além. Ela é uma necessidade desenfreada. Então, de uma forma geral, a gula abrange, sim, a esfera de satisfazer o corpo, mas também de não olhar para só a necessidade real. É, assim, uma forma de onde a pessoa exerce um certo hedonismo, né? Da busca exacerbada pelo prazer, sem se importar, inclusive, com os demais. Para o psicólogo, o guloso nunca aproveita o momento. De maneira egoísta, ele apenas busca interagir consigo mesmo e isso acaba afastando-o da sociedade. Segundo Evandro, comer por vontade e prazer não é pecado, mas é necessário saber controlar o excesso. Uma das coisas que é importante a pessoa ter em mente é, por que eu estou comendo? Eu estou comendo por causa de uma ansiedade, por causa de uma carência, ou eu estou comendo porque é realmente a hora de me alimentar, ou porque eu estava com vontade daquilo. Estar com vontade, né, como a gente disse, é saudável. Às vezes a gente passa por uma doceria, a gente vê aquele bolo gostoso, bonito, ou a gente está com vontade de experimentar uma coisa. Mas tem limite. Eu vou comer um bolo, eu vou degustar, eu vou experimentar, eu vou me deliciar com aquilo, eu não vou comer o bolo todo, né, como uma reação ou ao meu nervosismo, à minha raiva ou à minha carência. Então, esse é um dos termômetros que a gente tem para ver se eu estou caindo no pecado da gula. Uma das coisas que nos ajudam a controlar essa questão da gula é ter um objetivo maior na vida. A pessoa, o problema nunca vai ser a comida, mas é a relação que eu tenho com a comida.
Gostei do nosso ator, Gostei. o Eric. Muito simpático. Você gostou, doutor? Muito, gostei muito. Gostou o quê? Da parte da refeição? Na parte da refeição, aquele desempenho dele com vontade de comer. Eu tive uma oportunidade maravilhosa ano passado, padre, que eu fui à sua terra, né? E eu tive lá na Itália, junto com a minha filha, uma convivência com italianos. E alguns que cozinham, muitos bons italianos cozinham, né? Sim. São os homens, pessoas de cozinha. E eu comi interessantemente coisas que eu nunca comi na vida, né? Eu não lembro mais os nomes, mas coisas muito gostosas, e eu comecei a observar essa questão do paladar. Por exemplo, no Brasil, né, a gente tem essa coisa do consumo, e aqui no nosso país a gente tem também essa questão até na área da comida. Então, uma pizza tem 30 ingredientes em cima de uma massa. A gente vai lá, tem uma massa, um molho bem feito e praticamente sabor, né? E aí a gente começa a perceber o quanto que a nossa a cultura é diferente, o quanto que a gente está voltado mais para o prazer e lá para o sabor apurado, para coisa mais específica. E aí eu quero fazer uma outra comparação, que essas sorveterias, doutor, que a gente tem um self-service, aí bota bolinha de chocolate, aí bola castanha, aí bota não sei o quê, aí bota mel, aí bota não sei o quê, aí bota não sei o quê. No final, você está comendo o quê? Você não sabe o gosto que tem. Outro dia também eu estava na fila daquele restaurante de massa que você escolhe os ingredientes. A menina colocou todos os queijos e depois dobrou os queijos de todos os tipos que tinha. Oh, padre, como é que já está? E eu tive essa mesma reação, falei, meu Deus, então a gente vai perdendo o bom senso também aí, não é? Tem uma parte cultural, tem uma parte da gente ignorar o mal que faz, mas o bom senso é bom em tudo, mesmo quando a gente ignora, né, doutor? Tem um apelo muito forte social para o consumo, né? A gula já foi definida aí nessa reportagem que nós vimos como um desejo insaciável, vírgula, geralmente por comida e bebida. Esse geralmente é fundamental, porque a gula, em estrito senso, não precisa ser necessariamente por causa da comida e da bebida. Pode ser a ânsia do consumo de qualquer coisa. E nossa sociedade é extremamente consumista. Então há um estímulo muito grande para que a gente passe a consumir mais. E muitas vezes é um consumo dissociado com o sabor apurado, mas relacionado com a plenitude da refeição, com a plenitude do ter, do conseguir, do consumir, do adquirir. Então, realmente a gula é um dos pecados. Eu nem diria que ele é só capital, ele é um pecado do capitalismo. Também, aliás, aproveito para acrescentar que, além dos 7 pecados capitais tradicionais, a Igreja acrescentou no novo catecismo da Igreja Católica as novas formas de pecados capitais, entre os quais este aqui que o senhor está falando agora. A necessidade do consumismo, a falta de equilíbrio entre pobre e rico, o desperdício de comida que se joga fora, uma coisa incalculável, que poderia alimentar milhões e milhões de pessoas, exato, e onde não haveria necessidade de se alimentar, porque nós devemos notar um verdadeiro equilíbrio também na hora de sentar na mesa. É aí que se manifesta, inclusive, a personalidade de uma pessoa, certo? E da maneira como se serve, como se alimenta, como bebe, etc. O nosso fundador, Santo Aníbal Maria de França, deixou escrito nas regras dos religiosos que nunca um religioso ou uma religiosa deve levantar-se da mesa sem ter feito um pequeno sacrifício
na comida e na bebida. Ah, muito bom. Deixou por escrito. Isto é, até as boas maneiras falam de levantar-se da mesa ainda com um pouco de fome. Um pouco de fome. Isto é, as ocasiões que nós vimos, né, com o Eric, né, na imagem, de saciar até de uma maneira exagerada, existirão sempre. Mas é aí que entra exatamente o fator humano com o uso da inteligência do seu equilíbrio, para não ser vítima também desse pecado, porque é um pecado, né, se alimentar de uma maneira desnecessária e tantas vezes até que causa um problema até como consequência, né? E a sobriedade nos ajuda a considerar também mais os outros. O senhor tocou na sobriedade, é interessante como essas coisas compulsivas, essas atitudes, né, muitas vezes é a motivação que alguém acaba tendo, a oportunidade que alguém acaba tendo de entrar para um alcoolismo, por exemplo, né, que ela come sem medida, ela exagera em tudo. Quando ela encontra, de repente, eu não sei se é uma fuga, eu não sei se ali encontrou algo prazeroso, mas parece que, né, faz um mergulho e não consegue voltar mais. Não, é compulsivo, realmente. Diz que é o comer que faz a fome, né? Ou seja, quanto mais você come, mais você quer comer. Isso é exemplo falando da comida, mas pode ser projetado em outros consumos da vida humana, né? O desejo, a angústia, na realidade, dá uma certa inquietação na pessoa. A angústia e a ansiedade deixam a pessoa inquieta. E muitas vezes, com essa inquietação, o sujeito passa a nutrir um desejo não sei do quê. Isso é aprendido. Vou explicar como que ele é aprendido. Desejo de não sei do quê. De não sei o quê. Isso é aprendido. Como que ele é aprendido? A criança, assim, recém-nascido, naquele afã que a pessoa tem de suprir a criança em tudo, porque é um ser indefeso, no primeiro choro que dá a criança, você enfia a mamadeira nele, esteja ou não com fome. E se continuar chorando, você vem com chocalho, com 2 chocalhos, com 3 chocalhos. Então você ensina a criança que ela está sendo atendida por um desejo que ela não tem ainda. Ela não pode ter desejo porque ela não conhece. Mas aí ela começa a aprender a ter desejo. Outro dia eu chorei e veio um chocalhinho. Outro dia eu chorei e veio mais uma mamadeira. Então a gente, desde pequenininha, é condicionado diante dos desconfortos, que são muitos, não é só a fome que dá desconforto. Diante do desconforto, quem sabe eu atendendo um desejo, o meu desconforto desaparece. É aí que sai a compra compulsiva. Eu saio comprando. Eu vou no shopping e compro tudo que não preciso. É daí que vem, eu quero comer. Porque veja bem, o hábito nosso é um hábito esquisito, padre. Se a gente está com fome, você levanta e vai na cozinha e abre a geladeira. Só que você também vai na cozinha e abre a geladeira se você estiver com frio, com calor, inquieto, desconfortável, aborrecido, entediado. Qualquer coisa, eu vou na cozinha e abro a geladeira. Então você está atendendo um desejo, não sei do que, mas você vai lá comer um pouquinho. É realmente uma questão complicada. A gente pode traduzir aquele desejo de... Eu não vou dizer desejo de não sei o quê, mas às vezes a gente fala assim, poxa, eu queria comer alguma coisa diferente. Eu conheci uma criança que era uma figura. De vez em quando ele tinha uma crise de irritabilidade, chorava, esperneava, chorava e ele saía gritando, o que eu quero, mãe? O que eu quero? O que eu quero? Ele não sabia. Ele queria querer alguma coisa para ser atendido, mas não sabia o que. Mas isso explica bem a nossa inquietação. É engraçado, doutor, porque quando a gente é bem criança, a gente não está situado, até na adolescência, a gente não está situado nessas coisas, né? Não. Mas ali dos 16, 17, 18 para frente, aí a gente passa a ser bastante seletivo. Muito. E aí a gente quer só o que nos agrada. E aí a gente quer ser a criança birrenta crescida. E é nessa fase que a gente começa a se prejudicar bastante. É o custo-benefício, né? Exato. Na mitologia grega, até hoje nós temos uma estátua, não lembro de qual é essa deusa, que está amamentando
dois gêmeos ao mesmo tempo. E o autor, o escultor, representa os dois que estão mamando, mas um com as mãos afasta o outro para tomar o leite do outro lado também. Isto já está dentro da natureza humana, desde pequeninos, não somente a mamadeira ou a balinha, etc., este desejo de dar satisfação imediata ao nosso paladar. Tá, mas a gente pode dizer então que dentro desse contexto que a gula é gula, não necessariamente a comida. Não necessariamente a comida. Agora, interessante a descaracterização da gula como um destempero, né? Porque a gula é o contrário da temperança, como o padre falou em outro programa, é um destempero, destemperado. Mas se você botar, por exemplo, na internet a palavra gula, o que tem de restaurante que chama gula isso, gula divina, gula gostosa, gula não sei o que, gula sei. Então, essa descaracterização mostrando o ato de comer, banalizando o termo gula. Mas na realidade, para a gente, na psiquiatria, a gula está muito mais relacionada ao comer compulsivo. E sim, é realmente bastante problemático. A gula é uma busca de prazer? É para a gente satisfazer alguma carência? Geralmente é a ponta do iceberg, né? O prazer, a necessidade mesmo é uma outra necessidade subterrânea no espírito humano, cada um tem a sua, e ele tenta buscar satisfazer vorazmente na comida, como poderia ser outro consumo de outra natureza, como poderia ser a droga, o álcool, o consumo de bens, de compras, enfim, qualquer coisa desmedida. E não adianta a gente, nesta questão específica do comer, da relação da pessoa com a comida que saiu agora na reportagem, essa relação do sujeito com o objeto comida, sujeito e objeto comida, é uma relação doentia, é uma relação que está demonstrando, é um sintoma de alguma outra coisa. E doutor, então, esse sintoma é muito claro, como eu falei da cultura, não é por nada, mas quem já teve a oportunidade de sair do país principalmente na Europa, os países que sofreram com guerras, né? A gente começa a se questionar. Porque, por exemplo, a gente chega aqui no nosso país, ou são travessas, ou são panelas, e aquela fartura na mesa. Chega num país que passou por uma guerra, por exemplo, a comida hoje é frango. Vem no seu prato com um pedaço de frango. Exato. E se na época de batata, vem batata. Sim. E aí você começa a falar, opa, peraí, é só isso? Primeiro a gente fala, é só isso. Depois você come e vê que tem o satisfatório, não precisa mais. Mas a gente, essa cultura nossa, por exemplo, né, esse costume, deixa eu falar assim, a gente quer... Aí eu percebo, principalmente quando eu estou viajando, é engraçado, né? Quando a gente está fora de casa, quando está a trabalho, viajando e tal, você faz uma refeição, você tem até o tempo restrito, o que é servido, o que é proposto, e vai embora. Em casa você tem a panela. Aí você volta em mais um pouquinho daquilo que você gostou mais. Por aí isso você o faz padre falou que você tem que sair da mesa com um pouco de fome. Não é? Mas não é interessante? Porque aí a gente vai percebendo como é que a gente não foi educado nesse sentido. Sim. Os brasileiros, padre, o senhor que é italiano, né? Os brasileiros não foram educados para... Né, ao contrário, uma maneira de receber bem as pessoas é botar bastante muita coisa comida, na mesa. Né? E, na verdade, acontece o que a gente comentou no início, de se jogar fora também muita coisa. Então, parece que a gente um país como o nosso, que é muito rico, que nunca viveu uma privação, graças a Deus, de uma guerra, por exemplo, né? A gente não tem esse hábito de fazer uma coisa com medida. Né? A gente faz uma coisa desmedida. E seria interessante colocar também nesta altura que a Igreja, usando plenamente o seu direito de magistério, ensina a ter um domínio maior sobre a nossa mesma gula, através até de determinadas situações que respeitam um tempo particular. Por exemplo,
passamos, algumas semanas atrás, o período da Quaresma. E a Quaresma é precedida pelo Carnaval. Carnaval, doutor, uma palavra que vem da fusão de duas palavras latinas, é carne e vale. Vale significa em português adeus, tchau. Carne. Adeus é carne. Porque antigamente, no período da Quaresma, não se podia comer carne. A igreja acostumava as pessoas a ter uma abstinência de 40 dias. Hoje, na verdade, esta abstinência da carne é somente para 2 dias no ano, exatamente no começo e no final da Quaresma, na quarta-feira de cinza e também na sexta-feira santa. Mas o espírito desta renúncia é para acostumar a pessoa a ter um autodomínio sobre esta tendência da nossa gula. Portanto, a mortificação no sacrifício vai me ajudar a manter, digamos assim, uma sobriedade no meu comportamento alimentar, a abrir o meu coração às necessidades dos outros. Voltamos como característica de todos os 7 vícios capitais, como resposta contra o problema, exatamente o serviço da caridade. Quanto mais eu vivo e me alimento numa maneira sóbria, bem educada e sem exagero, mais abrirei também no meu coração às necessidades dos outros. Aliás, até um costume, doutor, na vida cristã, também nossa religiosa, antes de qualquer refeição, não somente nos benzer, mas pedir a Deus que dê também a comida para os que não tiverem. Por isso entra este espírito de caridade numa dimensão horizontal que abrange toda a humanidade que passa fome. Ok, nós estamos no Nosso Oriente falando hoje sobre a gula, pensando numa compensação, numa fuga, né? Mas também temos que pensar nos outros. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.